Boa noite, nação Argentina. Copa Sul-Americana. Saiu as chaves dos grupos e o Red Bull Bragantino pegou a chave G de gato, junto com o Talleres da Argentina, o Emelec do Equador e o Tolima da Colômbia. Puta, chave super difícil. Chave super difícil. O Talleres é um time que já jogou Libertadores, é um time argentino, né? Complicado, como todo time argentino. O Emelec joga Libertadores direto. E o Tolima da Colômbia foi o time que eliminou o Corinthians uma vez, né, na pré-Libertadores. Quer dizer, é uma chave bem difícil, não tem nada de sul-americana essa chave. É uma chave de times muita experiência e experiência em Libertadores, né? E o Red Bull Bragantino não tem essa experiência. Ah, mas o Red Bull Bragantino tem um baita time, joga de igual para igual com todo mundo. Eu concordo. Mas podia ter pego uma chave mais fácil, né? Ah, mas é bom, assim ele já encara uma chave de Libertadores, já pega experiência e tal, mas poderia ter pego uma chave mais tranquila e, claro, o importante é você ser campeão também, né? Eu me lembro o Santos em 2011, na Libertadores, o Santos de Neymar, Ganso e companhia, ele foi campeão da Libertadores, ele jogou naquela fase de mata-mata, ele jogou com o América do México, Once Caldas, Cerro Porteño e a final com o Peñarol do Uruguai. Quer dizer, puta, pegou tudo time tranquilo, né? Pegou tudo time tranquilo. O Palmeiras mesmo ano passado. O Palmeiras foi campeão ano passado, teve um jogo difícil só contra o River lá, que ele ganhou mas ganhou de 3-0, né? Mas depois chegou aqui e perdeu de 2. Né? E depois pegou o Santos na final, aquele gol no último minuto e aí foi campeão, tal. Veja, eu não estou menosprezando o título desses times. Eu estou dizendo que depois as pessoas esquecem. Importa que foi campeão. Ninguém vai falar, mas o Santos pegou só time não sei o quê, foi campeão, mas não vale. Ah, o Palmeiras também só pegou... Não, foram campeões, né? E tiveram a competência, né, de ser campeão, de ganhar esses jogos. O que eu quero dizer assim, o Corinthians, quando foi campeão da Libertadores, ele foi campeão invicto e pegou o Boca, todo poderoso Boca Juniors na final. E daí? Quantos títulos valeram? Valeu um título igual ao do Palmeiras, igual ao do Santos. Né? Então, o que eu quero dizer é que poderia ter sido uma chave mais tranquila, mas normal. Nós vamos jogar o nosso futebol, né? E vamos chegar longe. E o campeonato deve começar lá para o dia 20 desse mês ainda, né? A tabela não está pronta porque não tem times ainda que estão disputando, né? Para chegar na chave de grupos. Falar de Campeonato Paulista agora que retornou, né? Mas antes disso, preciso dar os parabéns para o meu irmão, o Zé Du, que faz 61 anos hoje. Parabéns, velho. A grande vantagem de você fazer 61 anos, eu já te falei, que você vai adiantar a sua vacinação em uma semana. Só por esse seu aniversário aí. É a única vantagem também, né? Porque o resto é coisa de velhinho. Mas, Campeonato Paulista. Vamos falar hoje da 9ª rodada do Paulistão 2021. Bom, peraí, aqui, 9ª rodada, a última rodada que o Red Bull Bragantino jogou era a 4ª rodada, agora é a 9ª. Tá parecendo aquele filme dos Vingadores lá, que teve o Blip. Eu não sei, para quem eu gosto pra caramba dos heróis aí, dos Marvel, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, assisto direto. E aí nos Vingadores teve um lance assim, né? Metade da população da Terra sumiu, né? E depois voltou depois de 5 anos. Foi o que aconteceu no Paulistão.
né? Parou na quarta rodada e voltou na nona, quer dizer, 5 rodadas depois. E foi um jogo entre Red Bull Bragantino e o todo-poderoso São Bento, que é um forte candidato a cair para a segunda divisão. Lá em Sorocaba, o jogo foi lá em Sorocaba. E aí o Red Bull Bragantino entrou com o time reserva, inteiro reserva. Entrou o Cleiton, que é titular, mas estava parado, tal, porque estava com Covid e tal, graças a Deus melhorou. E o Elinho, né? O Elinho jogou, foi o único titular que jogou. Provavelmente ele deve ter jogado porque segunda-feira, ou seja, depois da manhã, vai ter uma outra rodada, que é a sétima, da nona cai para a sétima, que o Red Bull Bragantino vai pegar o São Paulo, em São Paulo. E acho que o Elinho não pode jogar, porque ele é emprestado ainda do São Paulo, aí para você colocar o jogador você tem que pagar aqueles lances de contrato quando o time empresta para o outro. Então por isso que o Elinho jogou. Mas entrou, foi o time inteiro reserva, o Cleiton, o Everton, o Natan, o Liger e o Everson. No meio-campo, o Jadson, o Coelho e o Vitinho. E no ataque, o Leandrinho, o Hurtado e o Elinho, né, que foi o único titular. E entrou com reserva, o time do São Bento é fraquinho e tal, mas o São Bento começou em cima, né? Começou em cima. O Bragantino jogando com reserva, o pessoal estava se cumprimentando, né? Se conhecendo, tudo bem, você joga onde? Já te vi em algum lugar e tal. E aí o São Bento precisa de pontuação e começou em cima do Bragantino e fez 1-0 logo no começo do jogo. E o Bragantino não jogou. No primeiro tempo ele passeou e tal. Daí, acho que 22 minutos de jogo, teve um cruzamento na área. O zagueiro do São Bento subiu, né? O cara vai subir, ele tem que subir com a mão aberta, não tem como. Ele tem que subir com o braço levantado, não tem como. Como é que ele vai conseguir se equilibrar? E aí a bola bateu na mão do cara, e aí o juiz deu aquele famoso pênalti de VAR. E aí, assim, do mesmo jeito que eu reclamo, né? Quando é pênalti contra o Bragantino, eu tenho que ver que, sabe, não foi pênalti. O cara subiu, ele não tinha intenção nenhuma de tocar a mão na bola. Mas é aquelas coisas. Aí o juiz deu pênalti, né? Enquanto não corrigirem isso, vai ser isso. Aí o juiz deu pênalti, né? Quem que vai bater o pênalti? Quem que é o titular aí? O Elinho. Então o Elinho foi lá e bateu o pênalti. Bateu bem e tal, e empatou o jogo. O primeiro tempo foi isso, né? O São Bento, um time fraquinho, tentando alguma coisa, e o Bragantino querendo jogar. No segundo tempo, claro, aí o técnico, né, o Barbieri chamou o pessoal, vão jogar bola, não estão a fim de jogar, e aí os caras entraram, e aí entraram diferente e tal, entraram em cima do São Bento, tal, dominando o jogo e tal. O São Bento praticamente não teve chance nenhuma assim de gol e tal. Mas aquela coisa, o time inteiro reserva, o time se conhecendo e tal. Então, aí o jogo 1-1, aí o Barbieri deve ter pensado, tem que resolver o jogo, né? É um dos times mais fracos do campeonato, não vou perder 2 pontos aqui, né? Daí, 25 minutos, ele fez aquela substituição que ele faz todo jogo, né? Só que é invertido, né? Ele sempre tira o Arthur e o Ítalo, coloca o Coelho e o Hurtado. É aquela substituição que eu falo que não serve para nada, né? Só que era o invertido. Ele tirou o Coelho e o Hurtado e colocou o Arthur e o Ítalo, né? E depois, 30 e poucos minutos de jogo, ele colocou o Claudinho e o Edmar. Antes ele tinha tirado o Vitinho também. Acho que o Vitinho saiu com alguma contusão, alguma coisa assim. Mas ele tinha, logo no começo ele tinha tirado o Vitinho. Daí ele colocou o time titular, o time, né, ganhou qualidade e tal, e 40
3 minutos de jogo, o Ítalo fez 2-1 e o Bragantino ganhou. Jogou para o gasto, né? Jogou para o gasto. O Barbieri entrou, obviamente, entrou com time reserva, porque ele tem o jogo segunda-feira com o São Paulo, porque falar que o time está cansado de treinar, né? Faz um mês que mais ou menos está treinando, faz um mês que não joga, né? Mas é claro, uma coisa é você estar de férias, outra coisa é você ficar em casa, você ficar treinando todo dia, né? Você não pode parar, não pode chegar para os jogadores e falar, ó, vamos todo mundo para casa, né? Então, porque ninguém sabia quando que o campeonato ia voltar, quando não ia, então foi um jogo que nem o jogo contra o Luverdense, né? Jogou para o gasto, ganhou e tudo bem. E fez os 3 pontos. Dos caras que entraram, entrou o Natan, né? Foi a estreia dele, entrou o Jadson, não jogou o tempo todo, os dois não comprometeram. Porque o São Bento é fraquinho, não tem aquele ataque, não tem aquela, né? Então, não jogaram para o gasto. Na minha opinião. O Coelho jogou no meio campo, ele não jogou na frente, jogou na posição dele mesmo. Ele estava em todo lado do campo, tal, se esforçou e tal, mas nada de especial. O Vitinho, que eu esperava mais, o Vitinho não jogou mal. O Vitinho fala, pô, ele vai assumir a posição do Claudinho, né? Ele era, tirando o Elinho, ele era o cara mais importante do time aí, né? Então, tirando o Elinho é titular, ele não é, mas ele fazia a função do Claudinho. Eu pensei que ele fosse aparecer, ele ficou apagadão. Eu esperava mais dele. O Leandrinho é aquele cara que, quando começou o jogo, eu não via a escalação e eu comecei a anotar o nome dos caras, né? E aí somou 10, faltando 1. Puta, até achar o Leandrinho, porque o Leandrinho ele some em campo, cara, ele some em campo. No segundo tempo ele apareceu um pouco mais, tal, e depois foi substituído. Deram porrada pra caramba nele também, mas ele some, é complicado. E o Hurtado, aquele padrão Hurtado, né? Aquele cara que fica dando trombada, não resolve nada, né? O Ítalo entrou rapidinho, fez um gol e então provavelmente vai ser um jogador que vai ser devolvido. Terminando o empréstimo dele, ele deve voltar lá para o Boca, né? E o Boca está querendo muito por ele, para pagar um porrão por ele para deixar no banco, ainda mais agora com o Pedrinho, a contratação do Pedrinho e a contratação do Gabriel Novaes, e aí vai ser complicado por Tata, ele vai ser a 4ª opção, né? Então, aí eu acho difícil ele ficar. E é isso, o Braga jogou para o gasto, né? O São Bento, assim como o São Caetano e talvez o Botafogo, são os candidatos a cair aí. Eu acho que São Bento e São Caetano estão bem fortes aí para cair, né? Então, jogou para o gasto e ganhou, importante os 3 pontos aí, né? Como papo de jogador de futebol, é importante ter os 3 pontos, mas foi mais ou menos isso mesmo. O próximo jogo do Red Bull Bragantino, no Campeonato Paulista, é logo depois da manhã, segunda-feira contra o São Paulo, jogo complicado. Por isso que os jogadores acho que foram poupados, deve jogar com o time todo. O São Paulo não está estreando um monte de jogador aí e tal, está entrando forte esse ano aqui. Bom, o São Paulo entra forte todo ano, né? Entra forte e sai fraco, mas né, joga como nunca e perde como sempre, mas então vai ser um jogo que provavelmente vai entrar o time titular. Depois, na quinta-feira, na segunda-feira é a 7ª rodada, hoje era a 9ª, na segunda-feira é a 7ª, na segunda-feira é a 7ª e na quinta-feira é a 5ª rodada, que seria a rodada contra o Internacional de Limeira, né, que seria o jogo de hoje. Então vai de 9 para 7 e de 7 para 5. E todos os jogos fora, né? Daqui a pouco o Bragantino vai começar a jogar em casa e não sai mais de casa também, né?
Pegou os três jogos fora, hein? Mas eles estão encaixando ainda, né? Estão tentando encaixar aí o campeonato que voltou agora. Então, segunda-feira, nós estamos de volta aí com o jogo entre o todo-poderoso São Paulo e Red Bull Bragantino. Então é isso aí, gente. Boa noite. Até segunda.